Onde a selvageria reina, o ciclo eterno de vida e seu fim caminham lado a lado a rotina de brutalidade. Onde a lei do mais forte é a medida para decidir quem sobreviverá por um dia, assistir imponentes animais se despedirem desse mundo é uma cena considerada normal, parte da dinâmica desse incrível ecossistema. Mas, em um momento raro, esse local se tornou o palco de um milagre. No coração de Manialet, África do Sul, em janeiro de 2025, o bando Birmingham, um dos maiores e mais temidos da região, carregava um segredo. Não era sobre sua força, mas sobre a fragilidade de um de seus membros. O mesmo bando que deu origem aos infames e cruéis machos da coalizão Birmingham, agora mantinha um membro que faria história graças a uma genética diferenciada. Ela seria uma anomalia, uma filhote de apenas 6 meses com a pelagem pálida e os olhos azuis devido ao leucismo, uma condição genética que a torna raríssima, mas também um alvo fácil. E a tragédia bateu à sua porta. Um ferimento, uma lesão horrível no lábio que expôs a sua presa, rasgando a pele e causando dor aguda. Na selva, uma ferida dessa magnitude em um filhote tão jovem significa apenas uma coisa: condenação. Mas esse não seria o destino dessa pequena leoa. O que abriu essa ferida? Uma briga ou algo muito mais tóxico? Deixe seu like, se inscreva no canal, é de graça, apenas um clique nos ajuda muito por aqui. Agora vamos ao vídeo. O bando Birmingham é uma família que carrega um legado poderoso. Foi aqui que nasceram os leões que formaram a coalizão Birmingham, felinos canibais dos quais já fizemos vídeo aqui no canal. Agora esse bando estava prestes a apresentar uma surpresa ainda mais inesperada à comunidade selvagem. Com mais de 20 membros atualmente, em grandes grupos como este, a competição é uma regra brutal, especialmente na mesa de jantar. O grupo conta com uma leoa adulta que também apresenta o leucismo manifestado em seu código genético. Com dificuldade, ela conseguiu seu lugar no bando e hoje é respeitada por todos. Mas um filhote leucístico já carrega um peso extra. A ciência mostra que a variação genética pode, por vezes, levar à rejeição ou, no mínimo, a uma maior hostilidade por parte dos adultos. Ter a pelagem mais clara que os demais, além de apontar uma diferença gritante entre os seus, também pode denunciar sua localização em meio à vegetação e estragar um momento de caça, por exemplo. Para que o leão com leucismo seja aceito no grupo e consiga permanecer vivo, ele precisa mostrar seu valor e sua força. Quando a filhote apareceu com um ferimento profundo no rosto, a primeira e mais óbvia conclusão era de partir o coração. Uma disputa por comida. Uma disputa por um pedaço de carne que escalou para uma agressão. A ferida no lábio superior, que se recusava a cicatrizar, parecia o resultado de um golpe, um rasgo violento. Era uma lesão que, para um filhote, já representava um risco de infecção e morte. Sua presa ficou totalmente exposta e parte da pele arrancada. A ferida não cicatrizava e bastava uma bactéria forte para ceifar a vida da pequena. Mas a persistência e a localização do dano não se encaixavam perfeitamente na narrativa da briga. Foi aí que veterinários e biólogos, analisando as imagens e vídeos, começaram a suspeitar de um vilão silencioso e químico. Eles olharam para o inchaço, para a perda de tecido que parecia ter necrosado e, ao mesmo tempo, ainda pingava um pouco de sangue. E o mistério da briga deu lugar a um medo tóxico. A análise das imagens levou a uma conclusão quase inacreditável. A ferida não foi aberta por uma garra ou dente de outro leão. Foi causada pela ação insidiosa do veneno da serpente mais comum e perigosa da África, a Abies aryetans. Popularmente conhecida como biúta ou víbora bufadora, essa serpente não tem o veneno mais potente, mas injeta grandes quantidades. Seus nomes populares, biúta, buta, riúta, ecoam seu perigo no solo africano. Mas o que a torna relevante para o nosso caso é o tipo de coquetel químico que ela injeta. Um veneno
predominantemente citotóxico. Ao contrário das mambas ou najas, cujas neurotoxinas paralisam o sistema nervoso e causam um abate rápido por insuficiência respiratória, como observado em grandes felinos adultos que não sobrevivem a essas serpentes. Porém, o veneno da biúta é uma arma de destruição lenta e localizada. No organismo, essa toxina desencadeia uma cascata hemorrágica e proteolítica. Ela ataca as paredes dos vasos sanguíneos, causa coágulos anormais e, o mais importante, promove a necrose tecidual. Em termos simples, o veneno começa a comer a carne e a pele em volta do local da picada. Em humanos, sem antiveneno, isso leva a inchaço extremo, dor aguda e muitas vezes a amputação do membro, caso consiga sobreviver. Em regra geral, para humanos que foram picados e não receberam o antídoto nas primeiras 24 horas, bem, esses não resistirão. No caso da nossa filhote, tudo se torna ainda mais incrível. Na literatura existem apenas leões adultos e saudáveis que conseguiram resistir ao veneno dessa víbora, mesmo assim em casos raros. Uma filhote de 6 meses encontraria seu fim em menos de 2 dias após a picada. Inicialmente, ela não teria força nem mesmo para se mover diante da dor provocada pelo veneno, quanto mais sobreviver a ele. Mas não é o que ocorreu aqui. A picada provavelmente atingiu o lábio. A pequena leoa deveria estar caminhando, explorando o local e não percebeu o perigo que a espreitava. O veneno foi injetado de forma abundante. Isso é visto devido à magnitude da ferida. Ele agiu como um ácido, dissolvendo o tecido mole da boca e do focinho, resultando na perda da pele e da exposição da presa, pingando sangue por dias. Foi uma lesão química lenta e agonizante. Somente a ferida a deveria impedir de conseguir se alimentar, mas ela foi observada brincando e comendo com seu bando, como mostra o vídeo que aparece em sua tela. Mas como ela, tão pequena, teria sobrevivido à toxicidade da cobra? Veja, como já citamos anteriormente, a sobrevivência de um leão adulto a uma picada de biúta é considerada rara, não por imunidade natural, já que os leões não possuem, mas isso se deve puramente pela massa corporal em comparação com a quantidade de veneno injetado pela cobra. Um macho adulto, pesando mais de 150 quilos, recebe a mesma dose de veneno que seria fatal para um humano. No leão, essa dose é diluída por sua massa. O efeito é subletal, ou seja, causa ferimentos graves e sofrimento, mas a probabilidade de morte é menor, dando tempo para que o corpo combata a toxina. Geralmente, eles sucumbem de infecção da ferida causada pela picada, que gera necrose, do que pelo veneno em si. A resposta é sempre a mesma: imobilização total, conservando energia para evitar a rápida disseminação da toxina. Ou seja, após a picada de uma biúta, o leão adulto irá deitar e descansar, ficar imóvel, sofrendo com a dor aguda, mas dando tempo ao seu corpo de combater o líquido tóxico. O leão adulto luta contra a destruição do tecido no local da picada. Sim, ele pode perder parte da carne, ter feridas que levam meses para fechar, mas o seu organismo é um colosso forte o suficiente para superar isso. Caso a ferida não infeccione, ele sobreviverá. Mas aqui está o cerne dessa história e a fonte de toda a atenção. A nossa guerreira era uma filhote de 6 meses que pesava de 20 a 25 quilos. Para um animal tão pequeno, o veneno injetado era estatisticamente uma sentença de morte quase certa. O efeito deveria ter sido devastador, levando-a a um colapso sistêmico em horas. O fato de a necrose ter sido contida e a toxina vencida por seu pequeno organismo é a prova de uma vontade de viver indomável. Ela não tinha o tamanho de um adulto, mas tinha a força de um bando inteiro. Talvez o fato de ser um leão com leucismo e precisar provar seu valor para o bando e conquistar seu lugar ao sol tenha despertado nela uma condição extremamente rara para superar a eficácia da toxina de uma víbora. Enquanto o veneno da biúta causava a perda de tecido, o sistema imunológico do filhote, contra todas as probabilidades biológicas que conhecemos, conseguiu deter o avanço químico, transformando a picada fatal em uma ferida de batalha. A dor era visível,
A fragilidade, inegável, mas quando vista 2 dias após o ferimento, o relatório era claro. Ela parecia muito feliz e brincalhona. Ela não apenas sobreviveu ao veneno da Bits arietans, ela o absorveu, permitiu que ele rasgasse seu rosto e no final deu ao mundo uma cicatriz que é a medalha de honra de uma verdadeira sobrevivente. A ferida demorou cerca de 2 semanas para se fechar. Porém, mesmo com ela aberta, a pequena leoa conseguia se alimentar. A filhote de leão leucístico, rejeitada e ferida, nos ensinou que na savana, a vontade de viver pode ser mais forte do que qualquer veneno. Outro fator que pode ter salvado a vida dessa leoa foi algo simples, mas incrivelmente poderoso: a alimentação. Leões são desmamados por volta dos 7 a 8 meses de idade, apesar de consumirem carne antes disso. A pequena leoa já comia carne, mas ainda era amamentada por sua mãe. Em humanos, o leite materno é considerado a primeira vacina. Um sistema de defesa vivo e real que muda de coloração e textura, alternando seus componentes de nutrição conforme a necessidade do bebê. Tudo isso devido ao contato durante o aleitamento. Especulações sugerem que talvez no caso da leoa não seja diferente. Ao se alimentar do leite materno, o mesmo pode ter fornecido nutrientes específicos para ajudar a combater a toxicidade presente no seu corpo e dado à pequena mais tempo de vida, mas isso ainda não foi comprovado. A ferida da biúta será uma marca para o resto da sua vida, mas é também a prova de que a genética rara do leucismo não a tornou fraca, a fez uma lutadora. Infelizmente, eu não encontrei atualizações sobre a pequena leoa. Se você sabe de alguma coisa, registre nos comentários abaixo. E se ainda não viu o vídeo dos Birmingham, esse é o momento perfeito para assistir. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!